Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula de número 30, objeto de conhecimento, potenciação de números inteiros. Detalhamento, conceitos e propriedades da potenciação de números inteiros. Então, vamos à nossa aula. Para a gente entender o que é a potência, a gente vai identificar cada um dos seus elementos. Vocês estão vendo aí que a gente tem o 3 e tem o 5 pequenininho lá um pouco acima dele, no canto superior direito. O 3, nesse caso, ele é a base da potência e o 5, ele é o expoente. O 5, ele indica quantas vezes o 3 vai se repetir. A gente lê 3 elevado a 5. Significa que é o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Ou seja, 3 elevado a 5 é igual a 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. E aí, esse aí é um resultado de uma multiplicação, né? E a potência a gente resolve dessa forma. Para a gente entender como que a potência funciona, a gente tem uma analogia aqui, que é com o filme A Corrente do Bem. Vejam aqui comigo. No filme A Corrente do Bem, foi representada a potência de uma forma muito bem aplicada. Nesse filme, um garoto de 11 anos é desafiado por seu professor de estudos sociais a pensar em maneiras de mudar o mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, qual é a ideia? Inspirado por esse desafio, desenvolve-se o conceito de a corrente do bem. Ele realiza atos de bondade para 3 pessoas diferentes e, em vez de aceitar agradecimentos, ele pede a cada pessoa que pague adiante, fazendo algo de bom para outras 3 pessoas. E aí vai formando uma cadeia que a gente chama a corrente do bem. E essa história acompanha o impacto desses atos de bondade na vida das pessoas ao longo do tempo. Legal, né? Então, a gente vê aí a potência aplicada numa questão social. E vamos voltar aqui para a matemática, vamos ver agora cada um dos elementos da potência. E a gente chama essa operação de potenciação. Qual é a definição? Seja um número inteiro, ou seja, esse número ele pode ser positivo ou pode ser negativo, e ele tem que ser diferente de zero. E aí a gente também tem o n. O n, nesse caso, ele só pode ser um número natural. E aí a gente define a elevado a n como produto de a por ele mesmo n vezes. O a é a base, está aqui indicado. O n é o expoente. E aqui o resultado, né? Quantas vezes o A se multiplica, quantas vezes a base se multiplica, são os fatores. E é o que a gente viu no exemplo no início da aula, né? A gente viu lá que 3 elevado a 5 é igual a quanto? Ó, o 3 é a base, 5 é o expoente. É a gente multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, basicamente, a potência é dessa forma. Para a gente entender melhor, vamos começar resolvendo aqui alguns exemplos. Temos aqui no item A, 5 elevado a 3. Então, temos um número positivo. Ó, o 5 é positivo, né? Não está aparecendo o sinal, mas ele é positivo. Elevado a 3. Isso significa que eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente ali está indicando? 3 vezes. Atenção, 5 elevado a 3 não é 5 vezes 3. É 5 vezes 5 vezes 5. Ó, vejam que o 5 aqui ele se repete 3 vezes. Então, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. E a gente já pode resolver direto. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 125. Então, esse é o resultado de 5 elevado a 3. Aqui no item B, a gente tem
Menos 3 elevado a 2. Vejam que agora nós temos um número negativo elevado a uma potência. Então, o que que a gente vai fazer? Olha só. Quem a gente está elevando a 2 é a base. E quem é a base? É o menos 3. Então, vai ser menos 3 vezes menos 3. Não é 2 vezes que ele precisa se multiplicar? Então, aqui a gente tem uma multiplicação de números negativos. Na multiplicação, menos vezes menos é mais. E 3 vezes 3, 9. Então, o resultado de menos 3 elevado a 2 é igual a 9. Vamos para o item C. Agora, no item C, a base é menos 4 e ela está elevada ao expoente 3. Então, o menos 4 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Vamos ver qual vai ser esse resultado. Primeiro, a gente vai resolver menos 4 vezes menos 4. Isso aqui é igual a mais 16. Mais 16. E continuamos aqui com o que falta da expressão. Vezes menos 4. E agora, a gente vai ter um outro resultado. Mais 16 vezes menos 4 vai dar negativo. E 16 vezes 4, 64. Então, o resultado de menos 4 elevado a 3 é igual a menos 64. Agora, vamos resolver o último item, o item D. Menos 4 elevado a 2. Então, é o menos 4 multiplicado por ele 2 vezes. Menos 4 vezes menos 4. Esse resultado vai ser positivo, porque menos vezes menos é mais. E 4 vezes 4 é 16. Então, temos aqui que menos 4 elevado a 2 é igual a mais 16. Agora, a gente vai dar atenção aqui para quando a gente tem potência de base negativa e expoente par. Vejam que nós temos exemplos que tem parênteses, que o número negativo está entre parênteses, e temos situações em que o número negativo não está entre parênteses. Então, vamos resolver aqui o item A. O que que acontece aqui no item A? Quem é que está elevado a 4? Quem é a base? Não é o menos 3, é só o 3. Esse menos, ele está na frente, eu vou usar ele. Então, vai ser menos 3 vezes... Quantas vezes o 3 está se repetindo? Aqui o expoente indica, 4 vezes. Menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, vejam só, o menos, nesse caso aqui, quando ele não está dentro do parêntese, ele só fica ali na frente da operação. E aí, a gente resolve a multiplicação aqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Só que tem o menos aqui da frente. Então, menos 3 elevado a 4, fora do parêntese, é igual a menos 81. Agora, aqui no item B, o menos 3 está dentro do parêntese. E ele também está elevado a 4. Então, nesse caso, a base é menos 3. Então, a gente vai ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E agora, qual vai ser esse resultado? Fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. E menos vezes menos dá mais. Então, o nosso resultado vai ser positivo. E como a multiplicação é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é o mesmo numeral do item A, 81. Então, vejam aqui a diferença. Quando
Quando a base não está dentro do parêntese, o resultado é negativo. Quando a base está dentro do parêntese, aí a gente precisa ver qual a quantidade do expoente, que a gente vai fazer o jogo de sinal. No caso do expoente par, o resultado vai ser positivo. Agora, aqui no item C, nós temos o menos fora do parêntese e 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4. Então, isso aqui vai ser igual a menos, que ele está fora, 4 vezes 4, 16. Então, menos 4 elevado a 2, fora do parêntese, é menos 16. E quanto é menos 4 elevado a 2 dentro do parêntese? Menos 4 vezes menos 4. Agora, fazemos o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Então, quando a base é negativa e está dentro do parêntese, e o expoente é par, o resultado é positivo, ok? Agora, a gente vai ver o caso para quando a potência é de base negativa e o expoente é ímpar. E temos novamente exemplos sem o uso do parêntese e também exemplos com o uso do parêntese. Vamos resolver cada uma delas. Menos 2 elevado a 5, olha só, o menos está fora, não tem parêntese. Então, é menos 2, quantas vezes o 2? 5 vezes, né? Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui é igual a menos 32. Agora, o menos 2 está dentro do parêntese e está elevado a 5 também. Então, o cálculo que a gente tem que fazer é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E aí, a gente vai fazer o jogo de sinal. Olha só. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então, o resultado vai ser negativo. Menos 32. Vejam que agora não fez diferença. O resultado também deu negativo. Mas por quê? Porque agora o expoente é ímpar. Então, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, esteja ele dentro do parêntese ou não, o resultado vai ser negativo. Vamos comprovar aqui nos nossos dois outros exemplos. Menos 5 elevado a 3 é o menos, o 5 multiplicado por ele 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. A gente já sabe que o menos está sozinho aqui. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, olha só, menos 5 elevado a 3, sem o parêntese, dá menos 125. E quanto é o menos 5 dentro do parêntese elevado a 3? É menos 5, vezes menos 5, vezes menos 5. Isso aqui é igual a, vamos fazer o jogo de sinais. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então, o resultado vai ser negativo também. Menos 125. Então, olha só, quando a gente tem um expoente que seja um número ímpar, a potência vai ter o mesmo sinal da base. Olha só, todos os expoentes aqui são ímpares. Então, a potência vai ter o sinal da base, e o sinal de todas as bases aqui é quem? É o sinal negativo. Então, nesse caso aqui, a gente comprovou nesses 4 exemplos, que quando o expoente é ímpar, o resultado é negativo se a base for negativa.
Agora a gente vai ver algumas propriedades. Potência com expoente 1. Aqui a gente tem um número elevado a 1 e é igual ao próprio número. Então, para todo número inteiro A com expoente 1, a potência será igual a ele mesmo. Por exemplo, quanto é 2 elevado a 1? É o próprio 2. Quanto é menos 5 elevado a 1? É o próprio menos 5. Ah, professora, mas eu vou utilizar alguma potência que tenha um expoente igual a 1? Vai, a gente vai ver aqui alguns exemplos. E o que acontece? Aqui, quando a gente tem A elevado a 1 é igual a A, o contrário também vale. Quando a gente tem só o A, significa que ele é A elevado a 1. Quando a gente tem só o 2, significa que ele é 2 elevado a 1. Quando a gente tem só o menos 5, significa que ele é menos 5 elevado a 1. A gente vai escrever de uma ou de outra forma, dependendo da necessidade. A gente vai já ver nos nossos exemplos. Vamos continuar aqui com mais algumas propriedades da potência. Potência com expoente 0. Para todo número inteiro A com expoente 0, o resultado da potência será igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, 2 elevado a 0 é igual a 1. 500 elevado a 0 é igual a 1. Menos 7 elevado a 0 é igual a 1. Então, se você vir o expoente que seja igual a 0, não importa qual seja a base aqui inteira. O resultado da potência sempre vai ser igual a 1. Outra propriedade é a potência de base 1. O número 1 elevado a qualquer expoente sempre é igual a 1. 1 elevado a n é igual a 1. 1 elevado a 2 é igual a 1. 1 elevado a 5 também é igual a 1. 1 elevado a 27 também é igual a 1. Por quê? 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. E a multiplicação do 1 por ele mesmo é 1. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O 1 elevado a 27 é o 1 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 27 vezes. E o resultado também sempre vai ser 1. A gente só precisa anotar uma observação aqui. Quando a gente tem o menos 1 dentro do parêntese elevado a 2, olha só, isso aqui é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Então, é positivo quando a base negativa está dentro do parêntese, onde a potência tem o expoente par. Agora, se o menos não estiver dentro do parêntese, quanto é menos 1 elevado a 2? É o menos sozinho, 1 vezes 1, que é igual a menos 1. É aquela regra que a gente aprendeu ainda agora nos outros exemplos. Um número negativo dentro do parêntese com o expoente par, o resultado é positivo. O número negativo fora do parêntese e com expoente par, o resultado é negativo, ok? Vamos resolver uns exemplos para a gente praticar nossas propriedades? Nós temos aqui mais 9 elevado a 1. Então, quando um valor é elevado a 1, o resultado é ele mesmo, né? Nesse caso, mais 9 elevado a 1 é o próprio mais 9. Menos 21 elevado a 1 é o próprio menos 21. Agora, a gente tem 139 elevado a 0. Quanto é qualquer valor elevado a 0? É igual a 1. Menos 75 elevado a 0. Se está elevado a 0,
é igual a 1. 1 elevado a 7 é o 1 elevado a um número. É sempre 1, porque é 1 multiplicado por ele 7 vezes, sempre vai dar 1. Menos 1 elevado a 4 é quanto? É mais 1 ou menos 1? É mais 1, porque o expoente é par. Se a gente tivesse, por exemplo, menos 1 elevado a 3, seria menos 1. Se fosse menos 1 elevado a 9, que é um expoente ímpar também, o resultado seria negativo, certo? Então, menos 1 elevado a 4 é o menos 1 dentro do parêntese elevado ao expoente par, então ele é positivo. Vamos continuar com mais algumas propriedades da potência. A gente vai ver primeiro o produto de potências de mesma base. Quando a gente multiplica a potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Vejam os exemplos. Nós temos aqui mais 5 elevado a 3 vezes mais 5 elevado a 6. Vejam que as bases são iguais, ó. As bases são mais 5. Então, a gente vai repetir a base, que é mais 5, e vamos somar os expoentes. 3 mais 6. 3 mais 6 dá 9, então o resultado vai ser mais 5 elevado a 9. Vamos ver o segundo exemplo. Nós temos menos 2 elevado a 4, vezes menos 2 elevado a 6, vezes menos 2 elevado a 5. A base é a mesma, a base é menos 2. Quem são os expoentes? 4, 6 e 5. Então, a gente repete a base, que é menos 2, e soma os expoentes, 4 mais 6 mais 5. Então, o resultado vai ser menos 2 elevado ao resultado dessa soma aqui, 4 mais 6 mais 5 é 15. No último exemplo, nós temos 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 3. E aí, a gente pode pensar, aqui não tem expoente, mas a gente viu que quando não tem expoente, é o mesmo que ter o expoente 1. Então, lembram que eu falei que a gente vai utilizar potência com expoente 1? Pronto, vamos utilizar agora. Então, como a base é 3, a gente repete a base aqui, o 3, e soma os expoentes. 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 mais 1 é 6. Então, o resultado é 3 elevado a 6. A gente também tem a regra para o quociente de potências de mesma base, ou seja, a divisão. Quando a gente divide duas potências de mesma base, parecido com a multiplicação, a gente vai repetir a base, que é igual, só que agora a gente vai subtrair os expoentes. Então, nós temos mais 6 elevado a 5 dividido por mais 6 elevado a 2. A gente repete a base, que é mais 6, e subtrai os expoentes. 5 menos 2, que dá 3. Então, o resultado é mais 6 elevado a 3. Nós temos menos 10 elevado a 8 dividido por menos 10 elevado a 3. A base é menos 10. Então, repetimos a base, que é menos 10, e subtraímos os expoentes. 8 menos 3, que dá 5. Então, o resultado é menos 10 elevado a 5. E aqui, a gente tem 5 elevado a 3 dividido por 5. Repetimos a base, que é 5, e subtraímos os expoentes. 3 menos 1. O expoente aqui do 5 é o 1. Então, vai ser 3 menos 1 no expoente, que é 2. Então, resultado, 5 elevado a 2. E no nosso último exemplo, nós temos potência de uma potência. Ou seja, nós temos uma potência com base e expoente elevado a outro expoente.
o que que a gente precisa fazer? Simplesmente só multiplicar os expoentes, porque como a gente tem só uma base mesmo, a gente só vai mexer nos expoentes. Nós temos menos 10 elevado a 2 e elevado a 5. Então, a gente repete a base, que é menos 10, e multiplica os expoentes, 2 vezes 5, que é 10. Então, o resultado é menos 10 elevado a 10. No outro exemplo, nós temos mais 8 elevado a 3 elevado a 2. Repetimos a base 8 e multiplicamos os expoentes, 3 vezes 2, que dá 6. Então, o resultado vai ser 8 elevado a 6. Se a gente tivesse menos 2 elevado a 5 e tudo isso elevado a 10, como que a gente resolve? Multiplicando os expoentes. Repetimos a base, que é menos 2, e multiplicamos os expoentes. 5 vezes 10 vai dar 50. Então, seria menos 2 elevado a 50. Então, basicamente, essas são as regras da potenciação. Parece ser muita coisa, mas com a prática a gente vai conseguindo memorizar. Então, só para vocês não esquecerem, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ou seja, 2 elevado a 1 é igual a 2. 5 elevado a 1 é igual a 5. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. 7 elevado a 0 é igual a 1 também. E as regras que a gente aprendeu: multiplicação, divisão e potência de potência. Na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. E na potenciação, a gente mantém a base, que continua sendo só uma, e multiplica os expoentes, conforme a gente viu aqui em todos os exemplos. E isso vai servir tanto para a base que tenha número positivo ou número negativo. Então, muita atenção aí na hora de fazer o jogo de sinal. Porque quando a gente está multiplicando, por exemplo, menos 2 elevado a 3. A gente vai fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. A gente precisa fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos. Então, o resultado dessa potência vai ser negativo. Então, sempre que vocês forem resolver alguma questão de potência, vocês distribuam ela da forma correta, né? Para poder fazer o jogo de sinal correspondente, tá certo? E essa foi a nossa aula sobre potenciação de números inteiros.